Então, igreja, nós vamos dar sequência hoje na nossa série de mensagens Atributos. Nós estamos trabalhando há algum tempinho, já algumas semanas, essa série, que ela busca nos ensinar, nós aprendermos mais sobre quem Deus é e também aquilo que Ele espera de nós como seus filhos, né? A vontade de Deus para a nossa vida. Então, para introduzir a palavra hoje, eu vou fazer uma pergunta e daí eu quero que vocês me respondam. Eu vou perguntar assim, Deus é, e aí vocês respondem, santo, santo, santo. Então tá, vamos lá. Deus é... Amém, aleluia, glória a Deus. Então, o título da nossa palavra hoje, o atributo que nós vamos trabalhar nessa noite é Deus é santo. O texto base está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o que é a santidade? O que é ser santo para nós que somos filhos de Deus? Santo significa ser separado. Então, eu vou falar um pouquinho, né, dentro da nossa limitação, do que a Bíblia nos fala e da nossa limitação, mas é impossível, eu creio assim, a gente ter a dimensão do tamanho da santidade de Deus, né? Hoje nós, a nossa natureza humana aqui, só de escrever, só de começar a refletir sobre a santidade de Deus, né? Eu já me emocionei muito esses últimos dias, assim, realmente fui impactada, porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Na sua grandeza e majestade, Ele é completamente separado de toda e qualquer forma de mal, de todo pecado, de toda treva, de toda escuridão. O nosso Deus, Ele é envolto de luz. O seu trono é cheio de glória, cheio de luz. Então, é difícil, muitas vezes, a gente conseguir expressar nas nossas palavras o que Deus é e o que Deus representa. A Bíblia nos fala, para a gente ter uma ideia, lá em Êxodo, que Moisés queria contemplar o rosto de Cristo. Moisés queria ver Deus. E Deus diz para ele, né, a palavra diz que é impossível contemplar o rosto de Deus e permanecer vivo. Então, por isso que ele ficou na fenda de uma rocha e após a glória de Deus passar, Deus cobriu o rosto dele com a mão, após a glória de Deus passar, é que Moisés conseguiu ver Deus pelas costas. Por tamanha é a glória de Deus, né? Nós não conseguimos resistir. Deus, Ele é incomparável, Ele é distinto de todos os seres existentes, de toda a criação, seja ela terrestre ou celeste. Deus está acima de tudo, Deus é superior a tudo. Em Abacuque 1:13, a Bíblia nos fala que os olhos do Senhor são puros demais para olhar o mal. É por isso que Ele nos vê através do sacrifício perfeito de Cristo. Então, Ele não consegue contemplar todo o pecado e o mal que nós cometemos aqui na nossa condição de humanos, a nossa natureza pecaminosa. Lá no texto de Isaías 6, é um texto tão lindo da Bíblia que eu me emociono sempre que eu leio, né, a visão que Isaías teve do trono da glória de Deus, e ele viu os serafins cobrindo com as suas asas o seu rosto, e louvando a Deus e cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua glória enche toda a terra, enche o mundo inteiro. É lindo da gente imaginar Isaías vendo essa cena. É muito lindo. E na Bíblia, na gramática hebraica, os teólogos explicam que quando eles querem dar ênfase a uma palavra, enfatizar uma palavra, eles usam a repetição. Então, por isso que na Bíblia a gente vê várias vezes o tamanha ênfase da santidade de Deus, eles repetem sempre, Santo, Santo, Santo. No português, quando a gente quer enfatizar uma palavra, a gente sublinha, usa um negrito, mas no hebraico eles usam repetir. Então, por isso, quando a gente lê, várias vezes a gente vai se deparar com as repetições, principalmente relacionadas aos atributos de Deus. O atributo da santidade de Deus, ele também qualifica os demais atributos. Porque Deus, ele não é somente amor, mas ele é amor santo.
Deus não é somente justo, mas ele possui uma justiça santa. E então, irmãos, quando nós nos deparamos, eu fiz esse resumo um pouco sobre a santidade de Deus, quando nós nos deparamos com tamanha santidade do nosso Deus, nós somos levados a pensar em perfeição. E o texto fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, para nós, a gente pensa assim, eu vou ter que então ser perfeito como Deus é perfeito. Mas o texto, ele não fala em relação a igual a Deus. É impossível nós nos igualarmos, nós queremos ser perfeitos como Deus é. O texto, ele nos fala para nós prosseguirmos nessa direção da santidade, enquanto a nossa condição suportar, né? É uma caminhada que nós vamos ter até o dia que nós vamos encontrar o Senhor, seja através da sua volta, ou seja através de quando nós partirmos. Então, somente nesse dia, com o nosso corpo transformado, é que nós vamos realmente ter a plenitude da santidade na nossa vida. Mas até lá, é uma caminhada diária de santificação. E é o próprio Senhor que nos santifica. Então, quando uma pessoa, às vezes a gente vê pessoas, que chegam até nós e falam assim, eu ainda não estou pronto para entregar minha vida para Jesus. Eu preciso largar alguns pecados, eu preciso me desfazer de alguns vícios, eu não estou santo, eu não me sinto preparado para entregar minha vida para Jesus. Só que eu digo assim, se você for pensar em se preparar para entregar, você nunca vai estar pronto. Porque quem nos santifica, e nós só conseguimos alcançar essa caminhada de santificação diária através de entregarmos a nossa vida para Ele. Lá em 1 João 1,7, a palavra fala, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, é somente através de entregarmos a vida para Jesus e o sangue dele, do sacrifício dele na cruz, é que vai nos purificar, é que vai nos limpar de todo o pecado, de todo o mal. E é uma caminhada diária. Então, o primeiro passo que nós damos na nossa caminhada de santificação é entregar a nossa vida para Jesus. Aí, nós recebemos o Espírito Santo, como todos vocês, a maioria já deve saber, e o Espírito Santo começa uma faxina na nossa vida. Ele vai trabalhando diariamente, aos poucos, e nos mostrando aquilo que nós devemos mudar. A santificação, então, ela requer de nós apenas o passo do arrependimento e da obediência. Então, nessa noite, eu quero trabalhar 2 pontos. O ponto 1, vocês podem anotar nas suas guias. O nosso Deus, Ele é santo e nos chama à santidade. Lá em Efésios 1:4, fala assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O chamado, então, e a vontade de Deus para todos nós, o seu povo, é uma vida separada. É uma vida de alguém que vive, que está no mundo, mas não pertence a esse mundo. Não anda conforme os padrões do mundo, não se amolda conforme os padrões do mundo. Mas procura viver de acordo com os padrões do céu. E como nós vamos saber qual é o padrão do céu, qual é o padrão de Deus? É através da Bíblia, é através da sua palavra. Deus, Ele sabia que para nós seria difícil nós vivermos em santidade, Ele sabia da nossa natureza carnal e pecaminosa, então Ele nos deixou o Espírito Santo e Ele nos deixou a sua palavra para que nós tivéssemos um guia, para que a gente fosse habilitado a lutar contra o pecado. Então, lá em Gálatas 5:19-23, a Bíblia nos fala sobre as obras que a nossa carne produz e as obras produzidas pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, eu vou ler rapidamente, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então a Bíblia, ela deixa claro o que a nossa natureza pecaminosa ela produz, né? Sem Cristo, longe de Cristo, entregue às nossas paixões carnais e humanas, né? E é isso que a gente tem visto, infelizmente, acontecer no mundo. Mas o que nós produzimos, o fruto do Espírito que é produzido em nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós vivemos dentro de um processo de santificação. Então, basta, né, nós lermos a Bíblia diariamente, que ali nós vamos ter toda a receita de como viver para agradar o Senhor. A nossa parte não deve ser negligenciada. Deus fez a parte dele. Deus, através do perfeito sacrifício de Jesus, né, ele demonstrou o seu amor por nós e ele nos deu a oportunidade de salvação. Então, a oportunidade está aí, a porta está aberta e a nossa parte nós devemos fazer. Nós não devemos negligenciar, que é estar conectados a tudo que nos aproxime do Senhor diariamente. É a Bíblia, nosso tempo devocional, nosso tempo de oração, a igreja, a comunhão. A Bíblia, ela é muito importante porque ela revela para nós a mente, o coração e a vontade de Deus. Ler e praticar as verdades bíblicas nos santificam. Lá em João 17:17 fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A vida também de comunhão com a igreja, com os irmãos, ela também é uma excelente, poderosa ferramenta de santificação. Porque nós juntos, né, nós fazemos parte da família de Deus, do corpo de Cristo, e aqui nós somos encorajados a viver em santidade. Viver numa comunidade cristã, viver em família, ser parte do corpo de Cristo, né, nos torna encorajados, nos torna mais fortes para lutar contra o pecado. Nós recebemos conselhos, nós recebemos ajuda, nós temos líderes sobre nós, pessoas que sempre vão nos estender a mão e vão nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada de santificação. Por isso, a gente sempre fala aqui a importância de fazermos parte da família igreja. A Bíblia, ela nos fala que não há comunhão entre trevas e luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Então, quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, mais próximos estivermos da sua palavra e do seu povo, mais a luz do Senhor, ela vai impregnar na nossa vida e mais nós vamos receber a consciência do pecado, a consciência daquilo que nós estamos fazendo errado. A luz do Senhor vai iluminando as nossas trevas e nós vamos recebendo a oportunidade de nos arrependermos diariamente e abandonarmos aquilo que nos afasta do Senhor. Ser santo não é somente não pecar, mas também buscar estar separado, consagrado e dedicado. Por isso, na nossa jornada vai existir coisas que Deus vai nos pedir que a gente deixe muitas vezes de praticar, que deixe de consumir na nossa caminhada, que não necessariamente são pecados. Às vezes são coisas lícitas que a gente faz, mas que dependendo do tempo que a gente envolve, dependendo da qualidade do que nós estamos envolvidos, essas coisas vão nos esfriando a nossa fé e aos poucos elas vão nos afastando e nos fazendo realmente cair num pecado. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Exemplos gerais, mas muitas vezes músicas, filmes, leituras, cursos, jogos, práticas esportivas, trabalho excedente, redes sociais, alimentos. Deus poderá, às vezes, pedir para nós abandonarmos alguns hábitos que a gente segue fazendo, nesse sentido, coisas que não são pecados. Mas que, se a gente gastar muito tempo, e dependendo da qualidade do conteúdo, isso vai nos esfriar e vai nos afastando de Deus. Eu, de manhã, até dei um exemplo meu,
né? Nesses últimos dias, a gente anda bem envolvido com as notícias relacionadas à política, relacionadas ao mundo, ao que está acontecendo ao mundo. E, às vezes, a gente acaba excedendo o nosso tempo, né, em contato com essas informações e acaba por negligenciar o nosso tempo com Deus. Isso aconteceu comigo há alguns dias. E aí já começou a acender uma luzinha assim, sinalizando, opa, você precisa buscar mais a Deus e largar um pouco, né, desacelerar um pouco nessa parte aqui. Então, muitas vezes, Deus vai nos pedir que a gente desacelere em algumas coisas, em alguns hábitos, para buscar mais a Ele, para poder avançar na nossa caminhada de santificação. Então, como que nós podemos saber o que realmente Deus quer de nós? O que Deus quer que a gente abandone, às vezes, por algum momento? Ou abra mão verdadeiramente? É nos aprofundando num relacionamento com Deus. É o próprio Deus que vai nos direcionar. E às vezes as pessoas podem até dizer, mas daí então vai ser difícil para mim. Como é que eu vou abrir mão de tal coisa? E daí o que vocês querem que eu faça? Que eu fique só orando de joelhos o tempo todo, que eu não me distraia, que eu não me divirta? Não, não é assim que funciona. O nosso Deus, Ele é um Deus do equilíbrio, Ele é um Deus sábio, Ele sabe como organizar as coisas na nossa vida. Basta nós estarmos em uma conexão diária com Ele. Então, Deus, Ele vai pedindo as coisas para nós na medida que nós vamos avançando na nossa maturidade, na nossa caminhada. E aí não vai ser tão difícil assim de abandonar. Na verdade, nós vamos ter prazer em abandonar coisas para buscar o Senhor. Hoje nós vivemos numa geração que assiste muitos seriados, né? Às vezes você pega, eu vou maratonar um seriado, né? Não é um pecado assistir um filme, um seriado, mas às vezes você vai maratonar 10 temporadas de um seriado, onde o conteúdo dele totalmente vai contra a Bíblia. Aí você está mergulhado naquele mundo onde tudo o que tem ali, o que consta ali, vai contra o que a verdade da palavra de Deus fala para nós. Às vezes a gente está tão envolto naquilo ali que a gente acaba até concordando com o pecado. Porque a gente às vezes acaba até torcendo para o criminoso. Porque está tão focado no contexto do script lá, do filme, que aquilo impregna em nós, quando vê a gente está envolvido na história, e isso vai nos esfriando, vai nos afastando. Então, é preciso a gente buscar de Deus uma sabedoria para sabermos aonde nós vamos dedicar o nosso tempo. De que forma melhor nós vamos poder dedicar o nosso tempo. Quando nós vivemos uma vida dúbia, ora na luz, ora nas trevas, nós nos tornamos pessoas inconstantes, pessoas suscetíveis a flertar com o pecado, com o mal, porque nós nos tornamos fracos, e isso é extremamente perigoso. Lá em Hebreus 12:14, a Bíblia nos alerta que sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade para nós, como cristãos, ela é inegociável. Então, tem uma frase também do John Wesley que fala assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então, isso é tão importante para nós, nós estarmos atentos para a forma que nós vivemos a nossa vida, para a maneira como nós estamos levando a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Ele. Quanto mais nós andarmos na luz, mais seguros e firmes nós estaremos na expectativa de ver o nosso Senhor. Então, no ponto 2, vocês podem completar também na guia de vocês. A santidade, ela deve ser integral e abrangente a todas as áreas da nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 4:7 fala: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nesse ponto, então, eu quero destacar 2 verdades bíblicas muito importantes para nós levarmos todos os dias. Em Efésios 1:11 fala que Deus nos criou para a sua glória.
e que tudo que nós fazemos é para a sua glória e nós pertencemos a Ele. Então, significa que Deus, Ele é o nosso Senhor. E a segunda verdade é, nós fomos resgatados por Deus em troca não de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas nós fomos resgatados por Deus pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, nós temos duas verdades aqui. Deus é nosso Senhor e Deus é nosso Salvador. E hoje nós estamos trabalhando que Deus é santo. Então, a falta de entendimento e zelo por essas verdades, ela tem levado muitos de nós, né? Às vezes a gente não tem vivido no nosso dia a dia dando atenção a essas verdades fundamentais da nossa vida. E leva muitos de nós a viver um cristianismo desleixado, um cristianismo descompromissado. E Deus, Ele nos chamou para sermos santos. Deus, Ele nos quer perto. Eu não sei se vocês já ouviram por aí, mas eu já escutei muito essa frase assim que está bem em alta no meio gospel, no meio cristão. Ah, mas isso não tem nada a ver. Alguém já ouviu? Eu já ouvi bastante. Aquela influencer gospel lá que eu sigo, ela também usa, ela também faz, ela também posta, ela também escuta. Ela não tem nada a ver, né? E daí resume a história com, não tem nada a ver. E às vezes a gente, dependendo, né, de quem a gente segue nas redes sociais, a gente precisa ter o entendimento que, às vezes, essas pessoas, elas também não estão atentas para essas verdades que eu falei aqui. Elas estão também numa caminhada de santificação. E, muitas vezes, elas estão desconectadas das verdades bíblicas. Por isso, é muito importante que a gente venha seguir, em primeiro lugar, a Bíblia. E depois, né, nós podemos ver com Deus, com a sabedoria que Deus nos dá, quem nós vamos seguir como referência na nossa vida. Então, hoje, as pessoas andam mais seguindo as redes sociais, mais seguindo o mundo que é postado no Instagram, do que tirando tempo para ler a Bíblia e para saber o que Deus quer, a vontade de Deus para a sua vida. Em Tiago 4,4, a Bíblia nos fala que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Outra verdade para nós guardarmos em nós. Um bom parâmetro, então, de avaliação para saber como nós devemos nos portar é saber que santidade tem a ver com a glória de Deus. Então, nós podemos sempre nos perguntar, esse ambiente, essa atitude, essas palavras, esse relacionamento, esse negócio, esse empreendimento, essas roupas, esse hobby, estão glorificando a Deus? Deus está sendo exaltado, Deus está sendo engrandecido, Deus está sendo louvado com essas minhas atitudes? O que o reino de Deus tem ganhado com isso? Como o reino de Deus está sendo beneficiado? Nós somos a família de Deus, nós somos o reino de Deus aqui na terra, até que Jesus volte e nos leve, ou até que a gente venha a encontrar com Ele quando nós partirmos. Então, como nós somos o reino de Deus ele tem que estar sempre sendo considerado em primeiro lugar na nossa vida, ele tem que sempre ser uma prioridade e ele sempre precisa ganhar algo de nós, da nossa vida, do nosso comportamento. No capítulo 1, na primeira carta de Pedro, ele se dirige, que nós lemos no nosso texto base, um pouco antes dos versículos que nós lemos, ele se dirige aos novos cristãos que tinham aceitado a Cristo, que estavam começando numa caminhada de fé, e Pedro fala para eles sobre a herança incorruptível que eles iriam receber na glória, no céu, quando eles encontrassem a Cristo. E então, Pedro alerta eles para eles viverem como para receberem essa herança? De maneira sóbria, obediente e santa. Pedro também chama atenção ao fato de que toda a nossa maneira de viver deve ser santa. A santidade, ela não é algo parcial, mas ela é algo
integral. Então, ela deve envolver todas as áreas da nossa vida. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo, né, que a negligência, muitas vezes, a desatenção, a falta de temor, a falta de reverência, a falta de zelo estão na moda. Ah, mas nós não podemos ser tão radicais. Quem já ouviu essa frase? Eu já ouvi. Eu escuto volta e meia, assim. Ah, eu vou na igreja aos domingos, né? Eu preciso ir na semana mesmo? Hoje eu estou cansado, trabalhei demais. Eu vou no domingo na celebração, por que eu vou precisar ir no PG durante a semana? Então, e isso vai indo. Ah, mas eu faço tudo certo, né? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou obedecendo lá o meu discipulador que me falou tal coisa, né? Estou obedecendo. Mas hoje eu preciso dar uma relaxada. Hoje eu mereço. Quem já ouviu esse eu mereço? E do eu mereço em eu mereço, né? Às vezes a gente vai caindo num abismo, vai caindo no esfriamento. E vai se afastando e a nossa fé vai esfriando. Então, para essa nova geração, né, que a gente tem vivido hoje, muitas vezes a santidade, falar de santidade é retrógrado, é atrasado. Mas, para Deus, a santidade está sempre na moda. Para Deus, a santidade é sempre atual. Porque a Bíblia, ela é imutável. E Deus é imutável. A Bíblia é eterna. E Deus, ele é eterno. Então, a santidade, ela não tem prazo de validade. A Bíblia não tem prazo de validade. Deus não tem prazo de validade. E nós precisamos estar atentos a essas verdades, né? Que a santidade é atual, não cai de moda. Por isso, então, é de extrema importância nós pararmos para refletir sobre as áreas da nossa vida. Eu quero convidar vocês a gente fazer uma reflexão. Cada um pode ficar à vontade no seu lugar, se você quiser fechar os seus olhos. Se você quiser, só reflita. Eu vou citar algumas áreas da nossa vida para a gente refletir juntos. Estamos todos aqui no processo e na caminhada de santificação. Eu vou citar algumas áreas da vida que, para a gente fazer uma autoavaliação nesse momento, para saber como está o nosso processo de santificação em cada área. Como estão os meus pensamentos? Eu tenho os alimentado com o que é bom, agradável, puro, verdadeiro, digno e decente, conforme Filipenses 4:8? Quais as palavras têm saído da minha boca? Elas têm sido úteis e concedido graça aos que as ouvem? Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Provérbios 4:24. O que os meus olhos têm visto? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Os lugares que tenho frequentado, Jesus pode me acompanhar? Como me apresento? Minhas roupas, minha postura, são de alguém que reflete a santidade de Deus, que está procurando agradar a Deus? 1 Tessalonicenses 5:22, a Bíblia nos fala: abstenham-se de toda forma de mal. Os relacionamentos que eu trago para a minha vida, para dentro do meu lar, as pessoas que eu tenho como referência para pedir conselhos, elas têm refletido a glória de Deus na vida delas? Provérbios 13:20 nos fala: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E na vida profissional, como está a minha conduta? Meus relacionamentos com líderes, chefes, colegas, clientes,
eu tenho dado um bom testemunho, eu tenho prestado um trabalho com excelência, eu tenho sido pontual, nas negociações eu tenho sido correto. O que tem mais peso nas minhas decisões são as vantagens que eu posso obter ou se eu tenho praticado o que é justo diante do Senhor. Eu tenho praticado o sim, sim e o não, não. Colossenses 3:23, a Bíblia fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. E quando a tentação, ela se apresenta na minha vida, eu tenho fugido ou eu tenho flertado com ela? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Irmãos, nós estamos aqui nesse ambiente, em família igreja, e toda essa palavra aqui, eu me incluo nela, né? A gente está sempre buscando aqui na igreja, como o pastor sempre nos fala, que nós não estamos dando a nossa opinião aqui. Nós estamos sempre falando aqui o que a Bíblia diz. Nós estamos aqui sempre alertando, sempre tentando trazer todo mundo para as verdades da palavra de Deus. Porque são as verdades da palavra de Deus que vai nos santificar e que vai nos preparar para nos encontrarmos com Jesus. Nós não conquistamos a santidade de uma forma instantânea, ou através de um milagre que nós dormimos pecadores e acordamos santos. O processo de santificação, ele é diário. E foi o próprio Deus que colocou em nós o desejo de sermos santos. Porque quando nós erramos no nosso dia a dia, o Espírito Santo e a nossa consciência, que nós somos dotados de uma consciência, ele já nos fala, ele já nos avisa que nós erramos. E aí basta da nossa parte nós nos arrependermos na mesma hora e nós pedimos perdão para Deus. Ninguém que vive na prática do pecado, da corrupção, da imoralidade ou da impiedade e gosta disso, e se sente bem com isso, e se sente tranquilo com isso, pode dizer que não é salvo, pode dizer que é um filho de Deus. Por mais que possa ter tido na vida até algumas experiências sobrenaturais, a santidade é a verdadeira marca do cristão, ou é a marca do verdadeiro cristão. Só que nós vamos só alcançar a santidade em sua plenitude, como eu já falei, o dia que nós encontrarmos o Senhor. Santo não é aquele que nunca se suja. Santo é aquele que sempre se lava, que sempre se limpa, que está sempre preocupado em agradar a Deus, na sua conduta, no seu dia a dia. A conclusão dessa palavra é: Deus é santo e Ele chama e habilita os seus filhos a ter uma vida santa, sem a qual não poderão vê-lo. Deus é tão amoroso que Ele nos deu habilidade para lutarmos contra o pecado e podermos nos encontrar com Ele. Podermos militar todos os dias contra a nossa carne, alimentarmos mais o nosso espírito e enfraquecermos a nossa carne para fugirmos do pecado, para resistirmos ao pecado e para chegarmos diante do Senhor. Nessa noite eu quero convidar vocês então para se levantar em pé. Nós vamos orar sobre essa palavra.